Shalom, irmãos. Shalom. Que a graça do Senhor, a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Aleluia. Um dia maravilhoso que o Senhor permitiu nós estarmos na casa dele. Mais uma vez aqui, louvando, glorificando o nome do Senhor. Eu estava aqui meditando ontem, hoje, o que o Senhor gostaria de falar conosco. E o Senhor nos chama nessa noite para nós prestarmos a Ele um culto de louvor e adoração a Ele. Glorificar o nome dEle em todo o tempo. E eu quero ler com você lá no Salmo 113, que fala sobre isso. Que o Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor, somente Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda glória, de toda majestade, porque Ele é o nosso Deus, um Deus todo-poderoso, que cuida das nossas vidas, que está sempre conosco. Amém? Amém. Todos encontraram? A palavra do Senhor no Salmo 113 diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Glória. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. E o versículo 9 diz: faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Deus poderoso, nós estamos aqui, Senhor, para declarar o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor nessa noite, Senhor. Sabemos, Senhor, que antes mesmo de nós estarmos aqui, o Senhor já estava preparando tudo, Senhor. Os seus anjos já foram enviados neste lugar, ó Deus, para trabalhar em favor das nossas vidas. Então, Espírito Santo, vem, toma o teu lugar nessa noite, nesse lugar, ó Deus. Vem, Senhor, vem ministrando os corações, as vidas, Senhor, que nós possamos estar, Senhor, com o nosso pensamento cativo ao teu trono, Senhor, te oferecendo louvores, Senhor, em todo o tempo, Senhor, através dos louvores entoados, através da palavra ministrada, Senhor, que em todo o tempo o Senhor fale aos nossos corações. Teu Espírito Santo tem total liberdade nessa noite, Pai. Abençoa, Senhor, cada família que está aqui, aqueles, Senhor, que também estão nos assistindo. Pai, que o Senhor também venha de encontro com todos, ó Deus. Que a tua graça, Senhor, alcance cada vida, Senhor. Que o teu amor venha, Senhor, fluir, Senhor, sobre os nossos corações. Aqueles que estão cansados, abatidos, Senhor, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha renovar, ó Deus. Abençoa, Senhor, cada família. Abençoa esse culto, Senhor. Abençoa, Senhor, os ministrantes de louvores. Abençoa, Senhor, o nosso apóstolo que vai trazer a tua palavra, ó Deus. Que o Senhor venha, Senhor, agindo em todo o tempo, Senhor. Que todo louvor, honra e glória seja dados a ti, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse salmo maravilhoso, que nos ensina a louvar o Senhor, bendizer o nome do Senhor em todo o tempo. Logo no primeiro versículo, a primeira palavra que nós encontramos é aleluia, que quer dizer que nós devemos louvar e adorar esse Deus maravilhoso. Todos nós, os servos do Senhor, que aceitamos o chamado de Deus, devemos aprender, mesmo diante das lutas e tribulações, nós devemos louvar ao Senhor, porque quando nós louvamos, Ele trabalha por nós. Então a nossa boca tem que ser um perfeito louvor e adoração ao Senhor em todo o tempo. Aqui diz que desde o nascimento do sol até o pôr do sol, até o sol se pôr, louvado seja o nome do Senhor. Então durante todo o tempo nós devemos louvar ao Senhor. Desde que o sol nasce até que ele se põe, nós devemos louvar o nome do Senhor, porque Ele tem sustentado as nossas vidas, Ele tem nos ajudado. O Senhor é digno de louvor acima de todas as coisas, de todas as nações, como diz a palavra dele, e a sua glória acima dos céus, está escrito aqui.
Nada, nada, irmãos, é semelhante ao nosso Deus. Ele é único e Ele está assentado nas alturas, no seu trono. E a palavra diz aqui que Ele se inclina para ver você aqui na terra, para ver qual é a sua necessidade, o que você precisa. Ele também vê os céus, os anjos que Ele vai enviar para guerrear ao meu e ao seu favor. Ele está atento dia e noite. Ele vigia pela minha vida, pela sua vida, dia e noite. Nada impede os planos de Deus na sua vida, se você estiver alinhado com Ele. Se você estiver junto com Ele, nada é impedido na sua vida. O seu amor, irmãos, Ele é inigualável. Ele deu o seu próprio Filho. Ele não poupou o seu próprio Filho por amor de mim e de você. E o que me chamou bastante a atenção nesse salmo foi o versículo 7. Vou ler ele novamente, que diz assim: Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. E eu comecei a meditar sobre esse versículo, e a tradução que o Senhor me deu, que ele ergue do pó aquele que está desprotegido, aquele que está desamparado. Então, se você está sentindo assim, desprotegido, desamparado, o Senhor é aquele que te protege. O Senhor é aquele que traz o amparo para a sua vida. E Ele limpa de nós toda a sujeira, todo pecado, tudo aquilo que está sujo em nós. Ele vem através do sangue de Jesus. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele limpa as nossas vidas e traz essa proteção, traz esse cuidado, traz esse amparo, esse aconchego para a sua vida. Então, e Ele nos faz assentar, como diz aqui na palavra dele, ao lado de príncipes. Amados, príncipes têm uma função muito especial. Não é só ficar lá com a coroinha, mas ele é um guerreiro. Sabia que ele é um guerreiro? Todos nós que somos chamados para ser príncipes, somos guerreiros do Senhor, que estamos aqui prontos para a peleja, para a batalha. Então, se nessa noite você se sente assim, um príncipe, uma princesa do Senhor, se coloque em pé. Vamos agradecer a Deus por esse privilégio. Vamos iniciar a nossa batalha da semana em oração, em louvor, em gratidão a Deus, porque Ele tem sustentado as nossas vidas. Até aqui Ele tem nos ajudado. Independente daquilo que nós passamos, o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Então se sinta aí uma princesa, um príncipe do Senhor, uma princesa, um príncipe do Senhor, pronto para guerrear, porque é Ele que vai te capacitar, é Ele que vai te fortalecer, amém? Vamos louvar, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pelo chamado que o Senhor nos deu nessa noite, Senhor, de estar aqui louvando, glorificando, bendizendo o Teu nome, Senhor. Estamos iniciando uma nova semana, Senhor, na certeza de que o Senhor Jesus, o nosso comandante, está à frente, Senhor, das nossas batalhas, já está junto conosco, Pai. Agora, Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, oferecer o nosso melhor, o nosso louvor, a nossa gratidão, através dos cânticos, Senhor. Então venha, Deus, aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão nessa noite, por estarmos aqui na Tua casa, aprendendo mais de Ti, tendo mais comunhão e intimidade contigo, Senhor. Que toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados a Ti. Que as palmas louvem ao Senhor. Amém? Deus abençoe. Paz, igreja. Você está pronto para a batalha? Porque o Senhor dos Exércitos, Ele está aqui no nosso meio. É Ele quem vai à tua frente. É Ele quem vai à nossa frente. Não é pela força do nosso braço, não é pela nossa inteligência, mas é pela nossa postura enquanto cristãos. É pela posição e pela decisão que nós tomamos. Permaneça em pé, permaneça em oração, permaneça em espírito de batalha, porque aquele que cuida de você, Ele não dorme um segundo apenas.
Ele está aqui nessa noite, Ele continua cuidando de tudo. Essa noite comece a adorar, comece a exaltar o Senhor, comece a engrandecer o nome dEle. E pode ter certeza, os seus inimigos vão começar a cair diante de você, um a um. Não seremos abalados.
tempestades elas vêm. Mas quando nós estamos em pé, em posição de batalha, não há quem possa nos derrubar. Que nessa noite você possa ser cheio da força que vem do Senhor. Que você possa ser cheio da alegria que ninguém entende, que o mundo não compreende. Que você possa ser cheio do Espírito Santo nesse momento. E que mesmo se o seu coração não estiver chorando, que você possa continuar se alegrando na presença do Senhor. Peça para o Senhor te encher. Peça para o Senhor te completar nessa noite.
Quando nós lutamos as nossas batalhas na presença do Senhor, nós conseguimos contemplar com os nossos olhos a força, o poder que o Senhor tem na nossa vida. Quando nós passamos pelo deserto, pela adversidade, junto com o Senhor, nós começamos a contemplar um pouquinho do que é ter intimidade com Ele. Porque nós não paramos os nossos olhos, não paramos a nossa atitude pelo que nós estamos vendo. Mas nós sabemos que o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. Ele continua lutando as nossas batalhas, Ele continua cuidando de nós em todo o tempo. E aí sabe o que sobra para nós? Sobra em nós um desejo de adorar o Senhor. Sobra em nós um desejo de conhecê-lo cada vez mais e prosseguir em conhecê-lo cada dia mais. Existe um lugar para mim e para você. Um lugar que foi conquistado lá na cruz. Um lugar que quando o Senhor deu o seu suspiro, fez com que do alto a baixo a cortina que nos impedia de ter acesso ao Pai, ela fosse rasgada. Um lugar onde nós podemos nos encontrar com o nosso Pai e dizer: Senhor, nós estamos aqui só para te adorar. Nós estamos aqui, Senhor, só para te agradecer e dizer quem Tu és. Que a Tua presença é tudo que nós queremos. Não há mais nada que nós desejamos. Não há mais nada que nós queremos se não estar na Tua presença, se não estar debaixo das Tuas asas. Comece a entrar agora neste lugar secreto. Comece a adorar o Senhor. Comece a engrandecer o nome dEle. Comece a exaltar o nome dEle, porque Ele está aqui. E Ele se inclina para te ouvir, como você já escutou. Ele se inclina para escutar o teu clamor, a tua adoração. Ele se inclina. E Ele está aqui para falar com você.
Shalom, amados. Feche os teus olhos. E nessa presença tão especial, adore ao Senhor. Diga palavras de amor a esse Deus, Criador do céu e da terra. Diga palavras de amor. Agradeça por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fará. Um fogo poderoso aqui no altar. Há um fogo poderoso da parte dele para você. Há um fogo. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ir mais fundo. Presta atenção que você está dizendo. Há uma unção de cura aqui. Há uma unção de cura. Há uma unção de cura aqui. O Senhor está curando a alma, as emoções, mas Ele também está curando o corpo. Comece a ser tocado pelo Senhor nessa noite, ainda de maneira mais profunda. A cura. Deus está libertando de doenças. Deus está libertando de enfermidades. E Deus está tratando. Deus está tratando algo poderoso, algo maravilhoso. Do Senhor está sendo liberado. Veja, Deus está curando a alma. Deus está curando a mente. Deus está curando os sentimentos. Mas Deus está curando com poder de libertação, libertando de enfermidades, libertando de doenças que têm diferença, libertando a cura da alma, mas com poder de libertação. Deus está dizendo: eu estou liberando o poder para que você seja livre. Livre de tudo que aflige as tuas emoções, tudo que aflige o teu corpo, tudo que aflige a tua alma, a tua mente. O quanto você quer ir nas profundezas de Deus, ao ponto de mergulhar e subir vivo, curado, como Ele fez com Naamã. Então, fala isso com entendimento. Eu quero ir mais fundo. Eu quero ir mais perto. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Se entregue a Ele. Sem reserva. Se entregue ao Senhor. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero
Receba a cura que liberta e a libertação. Você que está assistindo, receba a bênção, porque há a manifestação de Deus para aqueles que creem. Aqueles que creem. Tem alguém que crê aqui hoje? Meu Deus, que presença! Eu tive que tirar a blusa de frio porque não tinha condição. Pegando fogo. Estou como uma tocha sobre o altar. Oh, meu Deus, a sarça pegou fogo, né? A sarça pegou fogo, e nós temos que ser como a sarça, pegando fogo da presença e da glória de Deus. Amém. Obrigada, meus amados. Abra comigo já Mateus 22, 29, com essa presença, para não perdermos a unção, não perdermos a presença, para que sentimos a glória, a graça do Senhor. Aleluia. Vem as crianças, pode vir. Oh, enquanto os amados vão abrindo as escrituras, Arthur, se você puder ir tocando o violão bem suave para mim, por favor, porque precisamos atrair a presença ainda mais. Ainda mais. Ainda mais. Vem, queridos. Olha que riqueza, né? Querido Jesus, abençoe aqui nossas crianças, nossos juniores, a Luísa que vai cuidar deles hoje. Que a bênção do Senhor resplandeça e manifeste de maneira generosa, poderosa na vida deles, e que eles possam ser ministrados na palavra, porque sabemos, ó Deus, que criança, Senhor, também é um instrumento poderoso em tuas mãos. Então guarde e cuide deles, dê a sua filha sabedoria para ensiná-los no teu caminho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode seguir aquela princesa. Aleluia. Mateus 22, 29, você encontrou? Glória a Deus. Mateus 22, 29 diz assim a palavra do nosso Pai. Jesus respondendo, disse-lhes: vós erreis, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quero também falar uma outra versão, uma outra tradução diz assim: vós estáis equivocados por não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus. Uma outra versão, um pouco contextualizada: vocês estão enganando-se a si mesmos, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Uau. Amém? Amém? Pede para Deus falar com você mais um pouco. Senhor, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu fogo, pela tua glória, pela tua graça. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem estabelecido a sua grandiosidade, a sua palavra revelada, aprovada. Move sobre nós, continue abrindo as Escrituras, continue movendo o céu e a terra a favor dos teus filhos neste lugar. Continue abrindo o nosso entendimento para compreender, o coração para entender as Escrituras, e traga, Senhor, a palavra que o Senhor tem determinado. Quebra o arco, o embaraço, as obras malignas, e os seus anjos que já estão aqui, que se movimente para que o teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar. Amém? Glória a Jesus. Muito bem. Nós vamos falar sobre um assunto bastante delicado. Bastante delicado. Que talvez não daria para falar só em uma ministração, em um culto. Mas vamos ouvir o que Deus tem para nós. Eu quero falar sobre reforma religiosa. A reforma religiosa, aquilo que Deus ministrou no meu coração. Nós sabemos que
igreja passou por uma reforma em 1517, dia 31 de outubro. E houve uma ruptura da igreja romana. E surgiu, aqui alguns chamam até hoje da igreja protestante. E houve uma grande mudança, uma grande transformação de muitas coisas. E muitas coisas foram tiradas, outras colocadas, acerca do entendimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, da obra de Deus. E de lá para cá, vimos muitas coisas acontecendo e muitas transformações dentro da chamada Igreja de Cristo. Mas eu entendo isso, o Senhor tem falado comigo desde 2010 até um pouquinho antes. Eu já até comentei algumas coisas com vocês, que Deus começou a falar comigo que a igreja precisava de uma nova reforma. A igreja precisava passar por uma nova reforma. Porque a reforma, naquilo que Deus ministrou no meu coração, a primeira reforma, ela faltou alguns pontos primordiais, extremamente importantes, para que ela se tornasse legítima como a igreja primitiva. Não estou dizendo que a igreja não é legítima, pelo contrário, mas estou falando a pontos que faltou, pontos que ficou para trás, que deveria também sido incluído. Por isso o Senhor falou comigo dessa nova reforma, desse novo mover que Deus estava trazendo sobre a igreja dele na terra. E muitas coisas foram realmente mudadas. E Deus começou a ministrar ao meu coração que dentro dessa reforma estaria a instituição novamente, o observar das festas bíblicas. E de lá para cá nós temos buscado isso. E não só nós aqui, no nosso ministério, mas a igreja, muitos ministérios têm restaurado as festas bíblicas e buscado estar diante de Deus como a igreja primitiva, fazendo exatamente aquilo que eles faziam. E nós estamos buscando isso, e a cada ano buscamos mais, e há muitas igrejas do Senhor que estão fazendo isso em todo o mundo. Então é o mover da reforma religiosa, de uma nova reforma. E quando Jesus está dizendo aqui, e ele está dizendo a homens cultos, ele está dizendo a saduceus, ele está dizendo a escribas, que começaram a questionar acerca de algumas coisas que eu não vou entrar em detalhe agora, mas sobre a pessoa que morre lá no céu, ela vai ser casada com quem? Mas eu não vou entrar em detalhe sobre o assunto, mas que houve um assunto. Então Jesus ali responde para ele: olha, vocês estão errando, vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Veja, Jesus estava falando com pessoas que conheciam as Escrituras, mas não profundamente no entendimento, com a revelação do Espírito Santo. Então ele está dizendo: vocês estão errando por não conhecerem, não entenderem. E qual é essa versão bastante interessante? Vocês estão enganando a si mesmos. Pessoas que pegam as Escrituras e fazem do jeito que querem para favorecer o seu próprio eu ou sua própria vontade. Onde eu vi o vídeo, eu não vou dizer o que nem quem, porque infelizmente a gente não pode falar mais nada a esse respeito, mas vocês espirituais vão entender. Uma pessoa confrontando um homem de Deus num evento,
usando as Escrituras para confrontar este homem de Deus que estava falando a verdade. E essa pessoa pegando as Escrituras e usando como se fosse um respaldo para o seu próprio pecado. E os outros, é isso aí. E aí começaram a xingar, falar palavrão para aquele homem de Deus que falou verdades poderosas da palavra de Deus, mas que eles não aceitaram. Então estão se enganando a si mesmos, usando as Escrituras para enganar a si mesmos. Acredite se quiser, isso existe. Porque as pessoas pegam parte das Escrituras e elas distorcem as Escrituras e criam para si algo que console o seu desejo, que favoreça a sua própria vontade. Então Jesus está dizendo, vocês estão se enganando. E o engano vem de não conhecer verdadeiramente as Escrituras. Então a reforma religiosa, a reforma da igreja precisa entrar dentro das Escrituras, pura e verdadeira, sem distorções, mas com revelação do Espírito Santo, com a interpretação direta do trono de Deus para o coração da igreja, da noiva, do povo de Deus, seja indivíduo ou coletivo. E a palavra de Deus diz ainda mais. Eu quero que você abra comigo e no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Olha que forte. Toda vez que eu cito um, eu preciso citar o outro, porque um parece que está ali. Parece não sei que a palavra de Deus está tudo junto ali. Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Olha para mim, se você não achou, para aí. O meu povo está sendo arruinado por falta de conhecimento da palavra. A igreja precisa passar por uma reforma para que ela aprofunde na palavra, nas Escrituras. Essa é a maior reforma que a igreja precisa, é estar profundo dentro da palavra, no conhecimento da palavra, na profundidade do conhecimento das Escrituras. Olha para mim, a palavra de Deus te leva a situações poderosas em Deus. A palavra de Deus te livra de situações terríveis também. Veja ainda, portanto, fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes. Deus falando com os sacerdotes da época, diante de mim, visto que vós esquecestes da Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Do teu Elohim, olha, visto que vós esquecestes da Torá, que é a lei do teu Elohim, do teu Deus, do teu Senhor, eis que eu também ignorarei vossos filhos. Meu Deus. Eu preciso buscar o conhecimento das Escrituras, o ensino da palavra, para não ser rejeitado. E quem é a palavra hoje? Para nós que nós entendemos, tem as Escrituras, mas Jesus também é chamado de a palavra. Então nós precisamos conhecer a palavra, as Escrituras e o poder de Deus. Precisamos conhecer Jesus e precisamos conhecer o Espírito Santo. Precisamos conhecer o poder das Escrituras e a manifestação das Escrituras através de Jesus, através do Espírito Santo, porque a revelação do Pai está sendo liberada para cada um de nós ainda hoje. A Bíblia, ela tem 1.600 anos de história. Ela foi escrita num período de 2.500 anos
Deus, da palavra de Deus, do mover de Deus, da unção de Deus, da cura, da libertação, da salvação, da vida eterna. Como eu posso viver coisas poderosas aqui? Grande é o nome. Se eu não conheço o que está registrado aqui. Então a reforma religiosa precisa passar por isso. O conhecimento das Escrituras, da sua profundidade. Não é ler a Bíblia só na necessidade, mas ler a palavra de Deus como um alimento diário. Não existe aqueles livrinhos pão diário. E todo dia tem ali, às vezes, um texto, alguns versículos para ler. Pois é, a palavra de Deus tem que ser assim. Se eu preciso tomar café da manhã, almoçar, jantar. Se eu preciso tomar café da tarde, café da noite, sei lá o quê. Eu preciso da palavra. Porque o meu espírito, ele não pode ficar raquítico. Ele tem que ser fortalecido. Ele tem que ser vitaminado. Ele tem que ser guardado. Agora, eu não posso ter uma vida rasa com Deus, mas na profundidade dele, dos segredos dele, do secreto dele. Tudo isso nós cantamos hoje. Prestou atenção? Deus amado, tu és maravilhoso. Prestou atenção na abertura da palavra? Aleluia. Então o Senhor está dizendo: eu quero revelar coisas poderosas. Eu sei, Senhor. Obrigado. Glória a Deus. Mas no nível que nós estamos, se Ele revelar tudo que Ele tem para revelar, a gente morre. Que mesmo, Senhor. É tão profundo que é Deus, meu Pai. Agora, se eu for me aprofundando nele, então eu vou, vamos dizer assim, o meu espírito vai ficando mais capacitado para receber mais alimento, mais revelação. Porque o maior problema da igreja de hoje é querer revelação como se fosse cartomante. Pastor, ora por mim. O que Deus está revelando? Não é errado pedir oração. O dom de revelação não aliás, não existe dom de revelação. Você sabia disso? Existem dons de revelações. Dons de revelação, na verdade. Então existe sim, aqui tem profeta nessa casa. E não só eu que sou profeta, tem mais profeta aqui, glória a Deus. E eu quero que Deus levante muito mais, quanto mais profeta na casa do Senhor, mais a presença dele se manifesta. Só que eu não posso chegar para o pastor e falar: olha aqui, ora aí, vê o que Deus revela. Ai, ai, ai. Eis que Deus te revela. Vai orar, vai jejuar, vai me buscar, vai criar vergonha na tua cara. Olha, fiquei bem pentecostal agora, hein? Glória a Deus. Que Deus está te falando. Eis que eu te digo. Eis que eu te digo, cria vergonha. Vai buscar. Vai orar, vai aprofundar a palavra. Essa é a maior reforma religiosa que nós precisamos dentro da igreja. Conhecer a tua verdade, Senhor. Aprofundar no conhecimento das Escrituras. Irmãos, Deus usa, Ele revela. Eu, glória a Deus, fico feliz quando Ele começa a falar. Eu quero mesmo que Ele fale comigo, que Ele use alguém para falar comigo, mas eu não posso depender disso. Diz que pastora Dani, profeta: pastora Dani, hoje eu ponho preto ou hoje eu ponho azul? O que Deus revela? Pastora Dani, eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Deus, Ele usa. Ponto. Isso aqui nós vemos muito. Só que a profundidade da palavra não substitui. Não é substituível essa palavra. A revelação da palavra não é substituível. Ela tem que ser poderosa. Ela tem que vir com conhecimento. E Deus, Ele vai confrontar. E Deus vai transformar. Ele vai edificar. E Ele vai direcionar. Ele vai corrigir. E Ele vai liberar o seu poder. Muito obrigado, Senhor. Aí Ele vai usar pessoas para falar: ó, você buscou isso? Está aqui. Olha, Deus, você clamou aqui? Aqui está o que Deus te revela. Senhor. Continua. Deu para entender? Claramente. Obrigado.
Eu preciso buscar a palavra. Abra comigo, abra Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Vamos lá, para Josué. 6º livro da Bíblia, vamos lá. Capítulo 1. Moisés tinha morrido. Josué estava ali. Deus falou: agora é com você. É com você, Josué. E o versículo 8, eu quero reforçar o versículo 8 em diante. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti todos os dias da tua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Sê forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhes daria. Somente se tu forte e corajoso, que tu passas a observar e agir de acordo com toda a lei, ou a Torá, que são os primeiros livros da Bíblia, tá bom? Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, nem para que possas prosperar por onde quer que fores. Este livro, ó, que livro que é? Este livro, certo? Da lei, não se apartarás de tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e de boa coragem, não temas, tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que o objetivo de meditar na palavra, do conhecimento da palavra, traz prosperidade. E a prosperidade é em todas as situações. Você está bem, você está saudável, você está abençoado pelo Senhor. Ele está dizendo: ele será próspero o teu caminho e serás bem sucedido. Obrigado. A gente não pode buscar a palavra só no momento do aperto. Ela tem que fazer parte da nossa vida. Eu não posso buscar só a palavra no momento que eu preciso de um direcionamento. Ela tem que fazer parte, porque no momento de dificuldade, no momento que eu preciso de um direcionamento, a palavra vai fazer assim: muito obrigada, Senhor. Aleluia. Ela vai fluir. E ela vai trazer do Senhor, o Espírito Santo trará a memória aquilo que eu já busquei, aquele alimento, aquela água poderosa, ela virá ao meu encontro. Glórias a Deus. Aí manifestará o poder de Deus, a presença de Deus para aquela situação, para aquilo que eu preciso. Volte um pouquinho, Deuteronômio 17. Volte aí um pouquinho. Já estamos aqui, então vamos voltar. 17, 19. Diz assim a palavra do Pai: e ficará com ele o terá todos os dias de sua vida, para que... Isso está falando do livro. Desculpa, eu vou ler o 16 para poder a gente ter um entendimento melhor, tá bom? 18, perdão. E acontecerá que quando ele se assentar ao trono do seu reino, que ele escreverá para si uma cópia desta lei em teu livro, do que está diante dos sacerdotes os levitas, e ficará com ele, e ele o terá todos os dias da sua vida, para que possa aprender e temer ao Senhor teu Deus, e guardar todas as palavras desta lei e estatutos para fazê-lo. Deus está dizendo assim, ó, você tem que ter uma cópia. Obrigado, Senhor. Tem uma cópia? Tem alguém que está sem cópia? Providencie a sua cópia. Amém. Urgente. Está sem cópia? Ele está dizendo assim, tem uma cópia.
da palavra, da lei, é que naquela época era só os 5 primeiros livros da Bíblia. Tenha uma cópia e medita, e estude, e aprenda, e faça exatamente aquilo que esta cópia te diz para fazer. Que nós chamamos de Santas Escrituras, Sagradas Escrituras, Bíblia, Palavra de Deus, e assim vai. Ele está dizendo, tem uma cópia, mas a cópia não é para ficar aberta no Salmo 91 e poeirando lá na estante. Nem no Salmo 23. Mas ela tem que estar viva aqui, ela tem que estar aberta aqui dentro. No nosso espírito, na nossa alma, na nossa mente. Entende que a reforma hoje, essa reforma religiosa, essa nova reforma precisa se aprofundar nas Escrituras. A igreja precisa voltar às raízes das Escrituras. Aleluia. Porque o mundo está levando para outro caminho. Alguns para a direita, alguns para a esquerda. E a palavra está sendo distorcida aqui, distorcida ali, para favorecer o seu próprio desejo humano. Alguns disseram, porque a Bíblia precisa ser reescrita. Porque algumas passagens da Bíblia precisam ser tiradas. A Bíblia precisa ser contextualizada, colocar, né? No momento em que vivemos, aí é lá para trás, é retrógrado. A Bíblia precisa ser atualizada, mas não está falando das versões, das traduções, está falando para tirar coisas que hoje é normal. Quanta coisa que a gente tem visto, homens e mulheres famosos, pregadores do Evangelho, falando absurdo sobre a Bíblia. Aonde que surgiu esse desvio? Que antes pregava na unção, no poder, no conhecimento, agora ficou só no conhecimento, que o conhecimento não é tirado, mas cadê o poder? E cadê a unção? Aí, desde poder e unção, vem distorção, e o espírito do engano tomou conta. Antes o Espírito de Deus agia, agora é o Espírito do engano que age, e as pessoas não se firmam dentro da palavra de Deus, não se firmam nas Escrituras e muito menos na casa dele, na casa de Deus. Ai daquele que tirar um pedacinho só das Escrituras. Ai daquele. Ai daquele. Ai, daquele outro também. A maior reforma que a igreja precisa hoje é voltar à palavra. Não é falar, isso aqui pode, isso aqui não pode, aquilo pode, porque aí criamos doutrinas humanas. Doutrinas humanas. Ou dogmas humanos, ou muitas vezes deixamos doutrinas de demônios entrar dentro da igreja. As doutrinas humanas, hoje, nós chamamos de uso e costume. Não pode isso, não pode aquilo. Geralmente as proibições caem mais em cima das mulheres. Geralmente. Mas cada igreja é cada igreja. Se eu estou numa igreja que tem doutrinas humanas, devo cumprir aquilo ali, sem rebeldia, ou então busco outro lugar, porque não adianta eu estar num lugar que eu não acredito naquilo, eu acabo sendo pedra de tropeço naquele lugar, em vez de ser bênção, acabo sendo maldição. Então sai daquele lugar, não concordo, tchau, bênção, até logo. Não está dentro das Escrituras, até logo, tchau e bênção. Verdade. Agora, doutrinas de demônio envolve sincretismo religioso. Amados, olha como é triste. Aí você vê igrejas cristãs fazendo festa junina. Festa junina, irmãos, é festa pagã. Você não deve nem participar.
Ou você é ou você não é. Ou você não é ou você não é. Eu também já trabalhei em escola, em clube, e eu deixei minha posição firmada. Não participo. E sempre fui respeitada pela minha posição. Podia ajudar muitas coisas. Falar, isso eu não participo de carnaval. Eu trabalhava no Clube São Paulo. A festa do Havaí, festa do carnaval, festa disso, festa daquilo, festa de tudo. Olha, eu vou trabalhar da minha parte, mas não venho, não participo. E era respeitada. Falava com educação, falava da minha fé. E naquela época eles já me chamavam de pastora. E eu não era. Longe de ser pastora. Porque foi no começo da minha conversão. Entendeu? A minha posição, a sua posição traz respeito aonde você está, seja no lugar que você estuda, no lugar que você trabalha. A tua posição. Não comer aquilo que está sendo oferecido, porque tudo que é oferecido em festas assim é consagrado aos santos da Igreja Católica. Nada contra a Igreja Católica, nada contra os irmãos da Igreja Católica, só que não é a nossa realidade. Deu para entender? Estou entendendo, claro. Não é a nossa realidade. Então eu vou estar me curvando, eu vou estar comendo, eu vou estar participando daquilo que Deus diz. Não, não. Você entende? Cada um serve a Deus no lugar que acha que tem que servir. Mas se eu tenho um entendimento, eu não posso me contaminar com outro entendimento e vice-versa. Eu não posso me deixar influenciar até mesmo por outro entendimento. Que talvez não seja ruim, mas não posso. Deu para entender? Amém. É igual participar de Natal. Tantas festas aí, irmãos. Está fora da realidade das escrituras, da igreja primitiva, que nós precisamos voltar. Para que então a gente veja paralítico andando, cego vendo, surdo ouvindo, mudo falando, leproso sendo curado, morto sendo ressuscitado. Essa é a reforma que Jesus quer para nós. Da manifestação do poder, porque conhecemos as escrituras. A manifestação das escrituras, porque temos o poder sobre nós. Aleluia, Senhor. Aleluia. Deus quer isso. Eu quero falar para você a história de 2 reis. Eles fizeram uma reforma religiosa. Um deles foi Ezequias. Eu quero citar, mas dá para a gente fazer um estudo poderoso um dia aqui, só estudando a vida desses homens. Ezequias e Josias. Vô e neto. Não, bisavô e bisneto. Bisavô e bisneto. Glória. Que foram reis em épocas totalmente diferentes. Ezequias, ele começou a buscar as escrituras da época. Eu vou resumir, irmãos, que se for falar tudo que eu anotei, é muita coisa. São estudos, é um estudo. Dá para escrever até um livro. Glória a Deus. Ele começou, quando ele assumiu o reinado, ele começou a buscar as escrituras que estavam lá escondida. Estava escondida, que eram rolos, pergaminhos daquela época. E ele começou a pedir para os escribas, para estudar, para saber o que era aquilo, o que era. Ele começou a entender que o que estava ali precisava ser praticado. Então ele começou a tirar da nação de Israel, ali no caso ele era do reino de Judá. Ele começou a tirar ali do seu reino toda a idolatria das outras nações que estavam em Israel. Ídolos que recebiam sacrifícios de criança. Crianças eram mortas ali por seus próprios pais. Eram entregues ali. E ele começou a destruir todos os postes ídolos.
e começou a tirar e limpar a nação. Ele chamou os levitas e restaurou o chamado ministério dos levitas. Aleluia. Então os levitas começaram então a purificar o templo. Ezequias disse: purifiquem o templo. Glórias a Deus. Aleluia. E eles começaram a limpar. Quando eles terminaram de purificar o templo, e Ezequias foi mandando quebrar tudo ali, todo o seu reino, quebrar todos os postes ídolos, todos os deuses estrangeiros, todos os deuses pagãos, todos os rituais malignos. Ele tirou tudo, foi tirando. Ele expulsou os adivinhos do seu povo, os agoureiros. Ele expulsou, acabou com tudo. E quando os levitas terminaram, Ezequias deu ordem para que eles então restaurassem os sacrifícios e as ofertas que era feito naquele templo de animais, como Deus disse que era para fazer. E aí depois ele mandou abrir as portas do templo. Grande Deus. E Deus foi com Ezequias assim de maneira poderosa. Aleluia. Existe aquedutos até hoje em Israel, né, que seria, para nós hoje é água encanada, mas eu até entrei lá, é bem estreitinho assim, mas é bem comprido, tem água, em lugares que não tem água. Nossa, e até hoje flui água para Jerusalém de lá. Ele fez muita coisa. Aí, depois que estava restaurado tudo, aí levanta um homem estrangeiro lá, o rei tal do Senaqueribe. E Senaqueribe xinga Ezequias, e xinga o Deus de Ezequias, briga, confronta, e Deus dá vitória contra este rei. Ezequias é aquele que ficou doente. E que Isaías disse assim: arruma tua casa, você vai morrer. Você sabe por que ele ficou doente? Porque ele deixou o orgulho entrar no coração dele. Aí ele se arrepende, pede perdão para Deus e ganha mais 15 anos de vida. Então a maior reforma que Ezequias fez foi a reforma religiosa, embora ele tenha construído muitas coisas da sua época, feito coisas assim de parte de estrutural, mas a maior reforma foi a religiosa. E qual foi a primeira festa que ele restaurou? A Páscoa. Glória a Deus. Aleluia. Deu para entender? Santo é o nosso Deus. Então hoje, qual a maior reforma? Não é a igreja reformar, não pode isso, não pode aquilo, com doutrinas humanas ou doutrinas de demônio, com sincretismo. Então dentro da igreja põe isso, e dentro da igreja põe aquilo, e dentro da igreja põe... Não, mas lá dá certo, põe aqui. Ah, mas lá numa outra igreja que não é cristã, põe dentro também. Ah, mas... A maior reforma é buscar o conhecimento das Escrituras. Ele sarou a parte espiritual da nação, mas também sarou a nação, porque a palavra de Deus diz que a nação foi muito próxima. Aleluia. Aí veio o filho dele, fez tudo que era mal diante do Senhor. Aí veio o neto dele, fez tudo que era mal diante do Senhor. Tudo que ele tinha feito, eles puseram tudo de volta, desfizeram tudo. Aí veio Josias, o bisneto dele. Ele assume o reinado com 8 anos. Meu Deus. 8 aninhos de idade. Irmãos, eu vou só citar, porque é muita coisa para falar, tá bom? Então eu vou citar para a gente. Só que esse rapaz, esse menino, ele tinha uma mãe chamada Gedida. E ele começou a crescer, ele começou a fazer o que era bom aos olhos de Deus. Por que eu estou citando o nome da mãe dele? Porque se o menino tinha 8 anos e depois ele faz o que é bom aos olhos do Senhor, com certeza ele teve uma mãe que ensinou ele os caminhos do Senhor. E ele faz tudo o que o bisavô fez.
Quebra os postes ídolos, restaura tudo, limpa tudo, restaura o culto, restaura lá as posições dos levitas, restaura tudo de novo. Aleluia. E a primeira festa que ele restaura, a Páscoa. Oh, glória a Deus. O que eu quero ministrar ao seu coração, que foi ministrado ao meu coração? Que nós precisamos ter essa reforma do conhecimento das Escrituras, porque ele não conhecia as Escrituras. Ele descobriu também as Escrituras. E começou a praticar o que estava nas Escrituras. Ele sarou a parte religiosa de Israel, espiritual, mas ele sarou a nação de Israel. Houve paz no reinado dele, como houve paz no reinado de Ezequias, vitória contra o inimigo. É o que o Brasil precisa. E ele restaurou a Páscoa. E hoje a nossa reforma religiosa precisa começar aqui dentro. É verdade. Essa é a maior reforma religiosa que nós precisamos. Primeira coisa que ele tem que fazer é tirar o espírito de religiosidade de nós. E o espírito A capa de religiosidade. É, sim. Precisa mesmo. O comportamento de religiosidade, a fala de religiosidade. É o famoso... Não, isso não vou falar. É a aparência. Pronto, vou usar essa palavra. É só aparência, é só casca, só fachada, crente cascudo. Da frente, um santinho, uma santinha. Mas por trás, um capetinha e uma capetinha. Então, a aparência de religiosidade parece crente, mas não é. Parece cristão, mas não é. E a capa de religiosidade é um manto maligno. E a pessoa acha que está indo para a eternidade, e ela não está. Às vezes é algo fingido, mas às vezes a pessoa não sabe, ela não percebe que ela tem uma capa de religiosidade e ela está indo totalmente ao oposto da vontade de Deus. E geralmente a capa de religiosidade está geralmente, não é totalmente, geralmente ela está ligada com doutrina humana. E às vezes ela está casada com doutrina de demônios. Ouça a revelação que Deus está trazendo para mim e para você esta noite. Ah, Espírito Santo amado. Então nós temos que tirar toda a capa de religiosidade e ter sobre nós o manto do sangue de Jesus. Aleluia. Sermos curados. Por isso que Deus disse a palavra, a cura que liberta e a libertação que cura também nessa área, porque cura não é só física. A cura espiritual, a cura da alma, a cura do espírito. Mas geralmente quando há uma capa de religiosidade, há doenças físicas. Está ligado a doenças físicas. A idolatria, que é prostituição espiritual. Quando eu me dobro a uma imagem de escultura, ou quando eu me dobro aquilo que não é Deus, porque idolatria não é só uma imagem de escultura, como eles se dobravam aqui aos postes ídolos. Entende? Às vezes eu posso idolatrar, sei lá, um objeto, uma pessoa, tudo que rouba o primeiro lugar de Deus da minha vida, está sendo uma idolatria. Até um trabalho, até um ente querido, até um líder. Tudo que rouba o lugar de Deus da minha vida é idolatria. Idolatria é prostituição espiritual. Você tem um relacionamento com Deus, mas você se prostitui com outro que não é Deus. É isso que o povo de Israel fazia. Era chamado povo de Deus, mas se prostituía com deuses das outras nações. Então nós precisamos tirar toda a capa de religiosidade e ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, nascido de novo, nascido do alto, nascido da água, nascido do Espírito, nascido de Deus. Amém, Senhor. E hoje, qual é a conexão desses dois reis conosco hoje? Precisamos restaurar a nossa vida
precisamos voltar a restaurar a Páscoa em nossa vida. A Páscoa aponta para Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. O sacrifício de Jesus não foi em vão, não é em vão, e não pode ser em vão através do meu comportamento errado. É restaurar a Páscoa aqui, restaurar a Páscoa no nosso meio, voltar para Jesus, entregar a nossa vida a Jesus, porque Jesus morreu naquela cruz. Não foi à toa, ele morreu para salvar toda a humanidade. Obrigado, Jesus. Aleluia. Essa é a maior doutrina que existe. Se alguém perguntar para você, a tua igreja tem doutrina? Tem. Claro que sim. Claro que tem. Jesus salva. Jesus morreu na cruz. Tá aqui. Primeiro, vamos lá, uma das doutrinas importantes aqui deste ministério. Nós cremos no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ponto. Deus de Israel, que enviou o seu filho, tudo isso é doutrina, que enviou o seu filho através de Maria, virgem, santa, concebida pelo Espírito Santo, gerou o Salvador. Esse Salvador cresceu, pregou, anunciou, fez discípulos, milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Tudo isso é doutrina. Doutrina é aquilo que eu acredito, que tem que estar dentro das Escrituras. Se eu sou cristã, tem que estar dentro das Escrituras. Ele morreu crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, ficou na terra 40 dias, fez sinais poderosíssimos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e é o único mediador entre os homens e Deus. Isso é doutrina. Ele enviou o Espírito Santo Consolador. E um dia ele voltará para nós. Aleluia. Isso é doutrina. Isso é algumas das doutrinas que aqui nós temos nesse ministério, na Igreja Hebron, como a maioria da Igreja do Senhor crê. Agora, uso e costume, eu posso pintar o cabelo, posso não pintar o cabelo. Posso ter comprido, posso ter curto. Cada um, posso usar saia, posso usar calça. Aqui nós não temos essa doutrina de vestimenta. Porém, tem uma doutrina de vestimenta assim. Peraí, vou corrigir. Tem que ser com ordem e decência. A minha vestes tem que ter ordem e decência. Porque eu não preciso mostrar para ninguém aquilo que eu tenho. Ah, que é bonito é para se mostrar. Ah, tá. Tá, então deixa que o meu marido veja. Ponto. Beleza? Então tudo é com ordem e decência. Eu não posso nem muito agarrado, nem muito largado, nem muito fechado, mas também nem muito lá. Entenderam? E geralmente é a mulher, né? Ah, mulherada. A culpa é da Eva. Vou apontar o dedo para Eva. Julgue a Eva. Eita, nós, né? Homem é tão mais fácil. Não, mas tem uns homens que às vezes também judia, né? Põe umas roupas esquisitas. Tudo é com ordem e com decência. Tudo. O que será que eu posso, que eu não posso? Olha no espelho. Pergunte ao Espírito Santo. Tá bom? Porque o que não serve para estar na igreja, não serve para lugar nenhum. Se não serve para estar na igreja, não serve para lugar nenhum. Ordem e decência. Então, eu preciso buscar as Escrituras, a raiz das Escrituras, o conhecimento e restaurar o poder da Páscoa em mim. Amém. O que é o poder da salvação, o poder da vida eterna. Essa é a maior reforma religiosa que nós precisamos. Essa é a maior reforma que a igreja precisa passar. E eu falo para você, a maior reforma sou eu que tenho que passar. Aqui. É aqui. É o famoso Romanos 12:2. É não me conformar com o mundo, não entrar na forma do mundo. Reforma. Já fez reforma na sua casa? Então, é isso aí. Você melhora aquilo que não está bom. E aquilo que está bom, você pode deixar melhor ainda.
Então, na nossa vida é a mesma coisa. Não dá, irmãos, para andar lado a lado ou de braços dados com o mundo. Não dá. Ou eu me santifico e me santifico mais ainda, ou eu me sujo e me sujo mais ainda. Não dá para pôr um pé aqui ou aqui. Não dá. Não, mas já é normal. É normal, sim. É normal também não ir para a eternidade, é normal não ser curado, é normal não ser liberto. É normal, então. Ou a gente é, ou a gente não é. Pastora, você é muito radical. Eu não. Sou não. Até que eu não sou. Até que eu sou gente boa. Graças a Deus. Radical é a palavra. Radical é a palavra. Sim ou não? Então tem que estar ali na palavra. Está ali, está tudo certo. Não está, está tudo errado. Abra comigo. Ainda a palavra do nosso Deus. Nós vamos ver o que o Senhor tem para nós. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Eu anotei aqui. Apocalipse 22, 18. Você está pronto para a reforma? Você quer a reforma? Você precisa ser reformado? Apocalipse 22, 18. Olha o que a palavra do papai fala. Opa. Está quase já no finalzinho, né? Porque eu testifico a todo homem que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se algum homem lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Jesus! E se algum homem retirar alguma das palavras do livro desta profecia, Deus excluirá sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Olha como é sério. E quantas pessoas querendo tirar, querendo acrescentar, querendo fazer coisas que não tem nada a ver. Olha como é sério. Deu para entender? Então cuidado, porque há religiões que tiram. Há religiões que acrescentam. Há pessoas que tiram. Há pessoas que acrescentam. Há homens e mulheres que antes, outrora, eram usados poderosamente por Deus, estão tirando, estão acrescentando. Pessoas famosas que eu conheço, eu falo, meu Deus, mas essa pessoa, e falando coisas absurdas, e nós precisamos estar atentos, porque o espírito do engano, que é o espírito do anticristo, está colocando na mente de homens e mulheres cristãos de Deus, ou pelo menos que se diz de Deus, absurdos. Estão sendo guiados como cego, guiando cego, como Jesus disse. Leia a Bíblia, igreja. Leia a Bíblia, amados. Por isso que eu falo para você, tudo que eu prego aqui, vamos ver se está nas Escrituras. Confirma aí, vê se está, vê se não está. Senhor. Vamos andar no que é correto, porque Jesus está às portas. Jesus está voltando, por isso nós temos que restaurar todas as peças bíblicas. É importante restaurar, mas hoje Deus está falando, restaure a Páscoa em você. Aleluia. O poder da morte, o poder da ressurreição, o poder da salvação em Cristo Jesus, através do conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Obrigado, Senhor. Volta a estudar a Bíblia, volta a ler a Bíblia. Se você não fazia, faça. Tenha uma cópia, como nós lemos aqui.
E ande com essa cópia. E medite nessa cópia dia e noite. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, porque nós estamos entrando no funil. Nós estamos sendo afunilados. A peneira está chacoalhando. Por isso que a palavra de Deus diz: muitos são chamados e poucos escolhidos. A porta, ela é estreita. Se esforce para entrar por ela. Porque quando a porta está lá, já foi para lá e já foi para cá. A porta é estreita. Irmãos, nós já estamos nos princípios das dores. Não pode falar muita coisa. Tem assunto que não pode falar, que se levanta algo. Então, fica firme. Guarda no teu coração. Aleluia. Há uma Páscoa. Glória a Deus. Grande é o Senhor. Busque o conhecimento. Busque as Escrituras. Porque Deus não quer desprezar ninguém. Não mexa nas Escrituras. Não altere as Escrituras. Não acrescente, não tire nada das Escrituras. Mas estude as Escrituras. Viva as Escrituras. Deixa ela ser viva dentro de você. Porque Deus vai derramar grandiosamente o seu poder. A bênção para ser liberada. A manifestação para ser liberada. A cura para ser liberada. A milagre para ser liberado. E quanto mais buscamos essa reforma aqui dentro, mais a manifestação do Espírito Santo será viva dentro de nós. Se prepare para um grande mover do Espírito Santo. E às vezes esse mover vai ser aqui dentro. Às vezes o mover vai ser através de você. Às vezes o mover será ao teu redor. E Deus está dizendo: busca o meu conhecimento, porque eu quero me manifestar. Aleluia. Eu quero me manifestar. Eu quero manifestar a minha verdade sobre a tua vida. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a palavra e o poder. Jesus é a palavra, o Espírito Santo é o poder. E o Pai vem e confirma a sua glória. Aleluia. Glória a Deus. O Deus canta lá. Glória a Deus. Está disposto a uma reforma religiosa? Glória a Deus. Então comece a quebrar altares que não era para adorar a Deus. Comece a tirar da tua vida postes ídolos que você se dobrava antes. Eu, você, nós. E comece a levantar altares. Restaurar o altar do Deus vivo. Restaurar o altar do Deus vivo. Lembra de Elias? O povo foi lá, os adoradores de Baal, de Astarote, estavam lá, ia levantar altares, levantou o altar, e veio, traz fogo, responde, e nada, ficou lá o dia inteiro, o povo gritando, começou a exportar, se martirizar, se flagelar, e nada. 3 anos e meio sem chover, porque Elias determinou que não ia chover diante de Deus. E Deus ouviu. Aí Elias pega e começa a construir o altar, pôs 12 pedras, um para cada tribo de Israel, restaurando o altar. Aí ele pôs lá o sacrifício. E ele disse: agora derrama água. E não tinha chuva, mas tinha água. Derrama água. Maior oferta talvez não tenha sido o animal que estava ali, mas a água. Derrama água. E mais água. Ou seja, limpa o altar. Santifica o altar. Lá com os 2 reis, lembra? Purifica o templo, santifica o templo, limpa o templo. E limpa o altar, limpa o altar. Ele fez uma oração, acho que não deu 2 versículos aqui na escritura. Consumiu o sacrifício. Aleluia. Até a água que estava ali, ó, o Senhor recebeu. Glória a Deus. Irmãos, o poder de Deus
que é a manifestação do Espírito Santo, ele vai ser o altar restaurado. E o altar só é restaurado pelo conhecimento da palavra. Verdade, Senhor. Está pronto para a reforma? Está pronto para reformar o altar? O altar, a igreja, está pronto para tirar capas de religiosidade? Está pronto para ver o poder da ressurreição de Jesus na sua vida? Fique de pé no seu lugar, feche os teus olhos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Assim, com os teus olhos fechados, eu vou ler um versículo. Pode ficar assim mesmo. João 6:63. Olha o que Jesus disse. Jesus é maravilhoso. João, capítulo 6, versículo 63. Diz assim: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são Espírito e elas são vida. Aleluia. Pode passar tudo, amados. Jesus disse: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então a palavra que hoje Deus está falando comigo e com você é a palavra de Deus, e ela é Espírito e ela é vida. Volte ao primeiro amor. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos buscar mais conhecimento das Escrituras. Não vamos buscar o Senhor só de vez em quando, mas todos os dias. Não vamos deixar de estar na casa dele por nada. Por nada. Claro, às vezes passamos por situações que não dá para vir. Mas às vezes a gente dá desculpa para não vir. E a maior desculpa que às vezes a gente escuta: estou cansado. Estou com visita. Não, queridos, não. Deus está dizendo: eu estou voltando. Você está pronto? Eu estou voltando. Você está me esperando? A Páscoa é viva em você. O que eu fiz por você naquela cruz é vivo em tua vida. Põe a mão no seu coração. Vamos entregar nossa vida a Jesus. Você que está assistindo, repete também. Diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Eu, em nome de Jesus, eu rejeito, renego, renuncio, desautorizo toda ação de Satanás e seus demônios da minha vida e da minha família. E eu os amarro, do maior ao menor, e ordeno, bate e retirada, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, nesse momento, eu peço ao Senhor que venha sobre mim o teu conhecimento, o teu poder, porque eu quero ser livre de toda religiosidade e quero ser coberto com o sangue do Cordeiro, da cabeça à planta dos pés. Eu fecho a porta do inferno para a minha vida, família, bens, ministérios. Abra a porta do céu pelo poder que é o nome de Jesus, e que venha potencializar toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E comece a adorar ao Senhor. E comece a se entregar verdadeiramente a Ele. Fala para Ele:
Se houver algo que precisa ser tirado ou acrescentado, fala para Ele que você quer essa reforma dentro de você. Fala para Ele que você quer voltar ao primeiro amor. Todos nós precisamos voltar ao primeiro amor. Fala com Jesus. Senhor, nesse momento nós nos colocamos diante de Ti. Queremos que a Páscoa seja viva dentro de nós, Senhor. Não queremos andar nessa terra como religiosos, mas queremos ver o Teu primeiro amor. Não queremos andar, Senhor, naquilo que é raso, mas queremos ir na Tua profundidade. Queremos o conhecimento verdadeiro do Senhor sobre nós. Queremos restaurar o altar em nossas vidas, Senhor, para que o Senhor desça o fogo. Queremos ter o conhecimento das Escrituras, porque então teremos prosperidade e seremos bem-sucedidos em todas as áreas. Queremos a cura, Senhor, queremos a restauração, queremos a libertação, queremos a salvação, queremos a vida eterna, queremos a Tua presença, queremos a Tua manifestação. Nós não rejeitamos as Escrituras, nós não alteramos as Escrituras, mas queremos o Evangelho pleno de Cristo, o Evangelho puro e verdadeiro de Cristo, sem sincretismos religiosos, sem, Senhor Jesus, colocar coisas que não são agradáveis a Ti dentro da igreja ou dentro de nós mesmos. Queremos, ó Deus, que o Senhor venha santificar a Tua igreja. Santifica este lugar que Te servimos. Santifica este ministério, santifica as nossas vidas, santifica a nossa casa, santifica a nossa família. Trata conosco, Senhor, para que possamos andar na Tua palavra e que seja sim, sim e não, não nosso caminhar, para não agradarmos, ó Senhor Jesus, aquilo que não é Teu, aqueles que não estão em Tua direção, mas agradar o Senhor em primeiro lugar. Queremos viver a Tua palavra e a Tua verdade, para ver essa palavra poderosa agindo em nossa vida, em nossa família, mudando a nossa história, a história da nossa família. Queremos conhecer as Escrituras e o Teu poder. Queremos andar nas Escrituras e no Teu poder. Queremos triunfar nas Escrituras e no Teu poder. Queremos a Sua manifestação, manifestação das Escrituras e do Seu poder. Então vem Jesus, vem Espírito Santo e vem Pai, e sela poderosamente sobre nós a Sua presença, porque eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais perto, eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais perto, eu quero ir mais fundo, e eu quero ir mais perto de Ti, Senhor. Se entregue, igreja, se entregue a esse poder, o poder da palavra, a palavra e o poder. Se entregue ao conhecimento de Cristo. Diga que você quer conhecê-lo mais e mais. Eu quero Te conhecer mais e mais, Senhor. Oh, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Há uma presença dEle aqui. O Seu amor eterno, o Seu amor eterno. Limpa-nos, Senhor, lava-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, santifica-nos, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. A Ti, ó Rei de toda glória. Adore. Não troque a presença de Deus por nada. Não troque de estar na casa de Deus por nada, porque Ele não trocou a cruz. Ele morreu
troque Deus por nada, por ninguém, por nada, 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 nada nesse mundo. Porque Ele não trocou você. Ele te amou até o fim. Ele te amou até a morte. Ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Fale com Ele. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés fiendo, pois a tua glória quero ver. Grande igreja, faça essa declaração para Deus. É uma oração. Fala para Ele. Vamos nos encontrar aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Eu vou me despedir de você que está assistindo. Que Deus mova de maneira extraordinária sobre a tua vida. Reflita sobre essa palavra. Guarde o teu coração e pratique. Compartilhe com mais pessoas. Que Deus abençoe você grandemente. Shalom.